Olá, olá pessoal, está no ar o terceiro episódio da segunda temporada do Innovation. Eu gravei esse episódio aqui em fevereiro de 2022 com o Luiz Orestem, que eu já vou apresentar para vocês, e só consegui lançar agora em junho de 2022. Então antes de começar, deixa eu contar para vocês um pouquinho dos bastidores desse episódio, como ele surgiu, que ele é um pouquinho diferente dos que eu já fiz. Foi mais ou menos assim, eu estava conversando, tendo um papo com o Luiz Orestem, que é especialista em desenvolvimento de produtos, e no meio dessa conversa a gente se perguntou assim, poxa, tem tanta coisa legal aqui, a gente precisa compartilhar isso. Então a gente marcou um dia, a gente escolheu um tópico e a gente gravou um episódio. Simples assim. Esse episódio tem pouquíssima edição, ele é um bate-papo mesmo, uma gravação de um bate-papo, a gente simplesmente apertou o botão ali e mandou ver. E nós escolhemos o assunto desenvolvimento de produtos, porque é um assunto que o Luiz domina e ele tem muitos exemplos práticos para compartilhar aqui com a gente. Então vale muito a pena escutar, tanto para quem trabalha na área, como para quem tem curiosidade em saber um pouquinho mais como se desenvolve um produto. Bora lá? Luiz, primeiro, muito obrigado aí por topar fazer esse episódio totalmente diferente, né? Bom dia, como é que tá aí? Tudo bem? Tudo bem, Mário? É, Muito obrigado também por propor esse desafio para mim. Deixa eu contextualizar um pouquinho aqui para quem está ouvindo a gente, Luiz, para o pessoal entender o propósito desse episódio aqui, né? O que está por trás dessa nossa conversa aqui, né? A gente fez um briefing, né, na semana passada, que era para ser 15 minutos, e a gente até teve outras conversas antes também, e acabou durando uma hora, né? E ao invés de planejar, a gente ficou batendo papo, né? Por Isso quase é. uma hora ali. E foi super interessante, né? Foi legal. Então no final, a gente tinha ali 2 ou 3 tópicos, bem macro que a gente tinha anotado, né? Eu anotei numa folha aqui durante a nossa conversa. Eu até acabei perdendo a folha, né? A gente depois tentei resgatar para a gente poder fazer um planejamento mais detalhado. A folha desapareceu, né? Não tava com cara de um documento importante ali, acabou indo pro lixo, né? Então, eu pensei, né? Por que não fazer então um episódio sem planejar? Vamos ver como é que fica, né? Eu acho que é interessante, né? E aqui estamos nós, né? É isso aí. Então, para começar aqui, Luiz, talvez eu lembro de um dos temas lá que a gente tinha marcado, né? Um tópico que é bastante amplo, né? Que a gente discutiu no nosso briefing lá, que é o seguinte, que é o desenvolvimento de produtos, né? Isso. A gente sabe que existem vários modelos, né, de referência, como Paul Bytes, Rosenfeld, desculpa, e a gente não precisa entrar em detalhe desses modelos, né? Eu acho que a gente podia concentrar nossa discussão aqui mais em experiências, nas tuas experiências, né? Por exemplo, projetos reais, com foco em o que tu aprendeu, o que tu faria diferente. E imagino que uma boa pergunta aí para dar um pontapé inicial, né? Não seria nem uma pergunta, né? Seria uma provocação, né? Para tu dar um exemplo aí para quem está ouvindo a gente aí de um projeto que tu participou, né? Com foco nessas questões mais práticas aí. Sim. Tu acha? Perfeito, Mário. Então, veja só. Eu gosto muito de falar de um projeto que eu participei que ele reuniu assim bastante elementos do processo de desenvolvimento de produto, como você falou, de uma forma geral. Todos os processos eles funcionam partindo de uma ideia, e essa ideia é desenvolvida, né, tanto comercialmente como tecnicamente, né, como é o meu Uhum. foco. Eu sou engenheiro mecânico, e então eu acabo trabalhando bastante com o conceito e tudo que envolve o conceito, né? Então, por exemplo, tear down análises, né, que é a desmontagem de produtos para analisar o que a concorrência faz, também e gerar, né, esses resultados que são o quê? Dados sobre as peças, como elas são, né, e forma, peso e assim por diante. Mas sem entrar na profundidade, né, de forma geral, a parte técnica tem seu envolvimento, né, que eu sempre fui bem ativo, né, tanto nesse caso que eu te falei, como no próprio dimensionamento, né, das peças e tudo, no trabalho com projetistas, com especialistas de simulação. Então, essa é uma parte muito boa, muito legal. É por onde, inclusive, eu comecei a trabalhar, né, na minha carreira. Trabalhei na parte de validação, alguns chamam de engenharia experimental, e é muito legal, né? Porque você vê o conceito saindo do papel, se tornando um protótipo,
um protótipo às vezes não funcional, depois ele vira um protótipo funcional, meio que feito no martelo, né? E aí depois ele vai virando um produto, vai aplicando os princípios do design industrial, né? Os designers atuam e tudo mais. Enfim, é muito legal, vamos dizer, o propósito até que sempre norteou a minha carreira, né? A satisfação de ver esse desenrolar, né? Uhum. Seria uma visão mais macro assim do processo, Luiz? Seria assim, né? Tu tem mais afinidade ali, né? O teu propósito está mais ligado com a parte mais de criação do produto, na parte de desenvolvimento em si, ou da parte de lançamento? Onde que isso está localizado? Mais na parte de criação, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu lidei sempre bastante é matriz de requisitos. Então, esses requisitos eles podem vir do cliente, diretamente do cliente, podem vir do cliente por meio de uma área comercial ou de uma área de engenharia de aplicação, por exemplo, né? Então, isso vem, alguns chamam de hard requirements, né? Requisitos sólidos, né? Na verdade, os requisitos sólidos, desculpe, os requisitos sólidos são o resultante dos requisitos do cliente, que são requisitos soft, né? Perdão pela inversão, que são requisitos gerais, né? Onde, por exemplo, o cliente fala que o produto deve ter uma determinada capacidade de refrigeração ou uma determinada capacidade de carga. Isso pode vir, como eu disse, da própria aplicação ou às vezes de uma legislação. E nós, dentro do time de desenvolvimento de produto, a gente trabalha em como fazer isso acontecer. Quer dizer, um requisito de capacidade de carga deve ser traduzido para um tamanho de reservatório, um tamanho de caçamba, uma capacidade de refrigeração, ela deve ser traduzida para um tamanho de compressor, né, que é o coração do sistema de refrigeração, e assim vai. Então essa matriz de requisitos é super importante, porque aí já começa, esse que é o legal do processo de desenvolvimento de produto. Se você tem essa disposição, né, de extravasar o teu dia a dia, você vê que é um processo muito rico, porque você consegue extravasar para vários campos, né? Então, aí você já começa, claro, na especialidade da simulação. Aí você vai voltar para o cliente e vai perguntar mais coisas, né? Você vai falar com o gerente de portfólio e aí esse gerente de portfólio vai te passar detalhes comerciais, né? Eventualmente você se envolve nessa delimitação comercial do produto, né? Porque existem muitos times com engenheiros de venda ou engenheiros de aplicação. Então esses engenheiros eles realmente exercem a função deles de uma forma técnica e comercial, né? Então isso é muito rico, como eu disse, né? E algo que me fascinou assim é adquirir esse skill, né? Essa capacitação em estar lidando com vários tipos de pessoas, né? Com vários tipos de discursos e assim por diante. Entendi, Luiz. Ali tu quer dizer que a pessoa não se envolver somente com a parte técnica, né? Ela se envolver também com outros departamentos e ter essa interação mais forte ali no planejamento do projeto e nas fases iniciais do desenvolvimento, né? Eu acho que é isso que tu quis dizer, né? Exatamente, Mário. Se envolver de uma forma bem holística, né? Com todos os setores envolvidos, tá conversando, né? Entender como que cada um trabalha. Sim, super Mas, importante. exato, e uma coisa que eu prezo bastante é entender o que o cliente quer. Porque, de novo, os engenheiros, eu falo, né, de carteirinha, né, eles têm a tendência de querer fazer o melhor, né? E a gente luta muito com O que é aquele... bom, né, Luiz? Fazer o Isso é melhor é bom, bom, né? isso é ótimo. Aham. Só que isso nos deixa, às vezes, limitados a, por exemplo, requisitos de tempo, né?
E aí a gente entra numa luta eterna contra aquele ditado, né? Antes feito do que perfeito, né? Isso é fato, né? Muitas vezes os projetos eles acabam tolhendo a gente de fazer aquilo que a gente quer, né? Então é por isso que o requisito ele é muito importante. Ele define o escopo e aí, por exemplo, tem o gerente de projeto lá, né, que é do escritório de projeto e tudo mais. Ele vai ficar realmente em torno desse conteúdo, né? E é isso que a gente, como engenheiro, como desenvolvedor de produto, né, físico, a gente também tem que se ater. E aí a gente começa a ter essa interação, essa disciplina, né? É claro que do outro lado, isso não quer dizer que, por exemplo, eu tenho que fazer um produto de qualquer jeito. E aí começam os desafios, né? Que é o que todo mundo corre atrás, né? De fazer o teu dia a dia ter propósito. Quer dizer, poxa, eu tenho um desafio de entregar uma determinada demanda num tempo, tá? Esse tempo não vai me permitir fazer aquilo que eu acho que é o perfeito, mas eu tenho maneiras de fazer com que aquilo saia de uma forma robusta, de uma forma confiável, né? Uhum. Dentro dessas limitações. Quer dizer, aí você começa a trabalhar com sistemas de otimização, com design de experimentos, né? E então tem muitas maneiras da gente desempenhar esse trabalho, né, de criação de uma forma robusta, como eu falei, e atendendo às demandas. Então isso é o dia a dia e é super legal, né? Sim, sem dúvida, Luiz. E tudo isso que tu tá falando aí, tu navegou, né? Eu inevitavelmente, Luiz, eu fico com aquela figura na cabeça do Rosenfeld, cara, não tem como não ficar. Né? Eu sempre tenho aquela visão lá do pré-desenvolvimento, do desenvolvimento e do pós-desenvolvimento, né? E pelo que eu consegui captar aí do que tu falou, né? Tu navegou ali na fase de planejamento, né? Uhum, Seria planejamento estratégico de produto, olhar o portfólio, etc, isso. né? Todas essas questões iniciais e também tem a fase de desenvolvimento em si que fica no meio ali, né, que seria tu fazer toda a parte de projeto informacional, né, de tu captar as informações para o que tu precisa para desenvolver, projeto conceitual, né, tu foi um pouquinho mais, avançou um pouquinho ali na parte de simulação, etc. É. E também tem a questão de acompanhar isso tudo, acompanhar a produção e soltar o produto no mercado e depois, né, fechar o ciclo. Então, mais para frente, Luiz, tu tem algum exemplo de envolvimento teu, assim, por exemplo, com manufatura, né, tu falou bastante de colocar coisas em práticas, de enxergar a coisa acontecendo ali. Uhum. É, conta pra gente um pouquinho sobre esse acompanhamento do produto até o final dele, assim, até mais para frente nesses estágios aí do desenvolvimento. Claro, não, exato. Eu até queria voltar, né, à tua primeira pergunta. Me fala de um projeto, né, onde você viveu isso tudo, né? Então, Uhum, assim, a entrega mais recente onde eu participei, né, foi um projeto feito com 14, é uma linha de produtos, né, com 14 modelos diferentes, né? uhum, Então, esse projeto ele foi liberado em partes, ele foi um programa, na verdade, com 3 releases, né? Com 3 entregas, 3 pacotes de produtos. Em tá. cada um deles teve toda essa vivência, né? E aí, que eu falei anteriormente, e daí indo ao ponto que você me perguntou agora, da manufatura, total envolvimento, né? Então, estar na linha de produção, conversando, instruindo primeiro, né, o operador junto com o pessoal de engenharia de processo, né, com as folhas de método que tiverem ali já criadas ou com uma vista explodida do produto, né? Então é coisa bem prática mesmo, né? Porque tem um determinado momento em que simplesmente é um produto novo, né? Então você tem que pegar e às vezes sentar lá com o time da operação, com os próprios operadores, né, acima de tudo, porque eles dão muito input. É impressionante, assim, sabe? É muito legal a gente tá com o pessoal da operação, né, o operador de produção, porque vem muita coisa. Claro, o dia a dia deles é montar produtos, então, poxa, uma coisa que aí a gente pensa de uma forma,
da forma de montar, né, eles trazem uma outra luz, né, e principalmente visando a eficiência, visando a produtividade deles mesmos, para que eles façam melhor, façam mais, façam com segurança, qualidade e tudo, né? Então, Sim, essa conversa é muito legal também, sabe, Mário? eu, eu, E aí vamos dizer, esse processo inicial ele evolui para a produção seriada, então aí sim, são outros inputs sobre como fazer vários produtos, né? Uma corrida de produtos. E aí o produto é lançado, então é uma alegria para todo mundo, né? Porque é, é renovação, né? É um produto novo, ele renova não só a marca, a operação, mas renova a cabeça da gente, né? Então isso é muito. muito gostoso de viver, né? Poxa, Luiz, nem me fala, cara. Eu fiquei muito feliz de escutar essa tua última frase, essa tua última colocação aí em relação a ir no chão de fábrica, escutar o pessoal. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? A gente, como engenheiro, como engenheira, a gente tem que ir no chão de fábrica e conversar com o pessoal, escutar o pessoal, porque, poxa, o pessoal fica ali muito tempo na operação e eles realmente entendem muito bem cada detalhe. E às vezes é do detalhe que a gente precisa, né? A gente precisa ter essa visão macro, né, obviamente, mas a gente pode às vezes entrar no detalhe, às vezes no detalhe que a gente pode ter a perspectiva do pessoal, né, para a gente ter essa contribuição, porque eles também são donos do processo, né, Exato, do desenvolvimento. exatamente. Super importante. E aí, Mário, você vai a um ponto que é essencial de todo o processo de desenvolvimento de produto, tá? Que é comunicação, né? Então, os processos, de uma forma geral, eles têm a estrutura analítica, né? Ou work breakdown structure, né? Work breakdown structure, que é a estrutura analítica do projeto, quer dizer, todas as tarefas, todas as funções, do alto nível ao nível mais corriqueiro, e todos os envolvidos. E todos os envolvidos têm que se conversar. Em algum momento a conversa vai ser mais intensa, menos intensa, vai começar e vai acabar. Mas o mais importante é ela tem que existir. Então, aí é que é muito legal, né, a figura do gerente de projeto. Eu sempre tive assim uma interação muito grande e muito boa com os gerentes de projeto, porque porque assim eles trazem disciplina, eles trazem o ritmo do projeto e eles veem mesmo o detalhe da estrutura analítica. Eles sabem a função de cada um, eles cobram a função de cada um, eles cobram a interação. Então isso que é muito legal, né? Também, né? Tem muita coisa legal, né? Dá para ficar horas falando de Com coisas que certeza. são legais e que quando encaixam, elas simplesmente geram um resultado que dá fruto para a companhia, sabe? Para a corporação. E quando Exatamente. da forma inversa, se não tem comunicação, a coisa enrosca. É impressionante. Parece que é, a- pare- sabe? Parece que realmente é feito para isso. E quando não acontece, a coisa não acontece mesmo. Exatamente. O papel, né, do gerente de projetos, ele tem que ter uma boa comunicação, né? Não tem como escapar disso, né, Luiz? É uma competência importante, né? Uhum. A comunicação, liderança, né? Faz parte ali do pacote ali de skills ali que um gerente de projeto precisa ter, né? Tem várias É, outras questões, mas comunicação, para mim, concordo contigo, é uma questão primordial, ele não pode faltar. eu já vi, por exemplo, eu já vi gerente de projeto montando protótipo com a gente lá, sabe? Então, não é assim, eu gosto e tal. Não, eu preciso, né? Eu preciso estar junto. Para quê? Para garantir a fluidez do projeto, né? Então, a gente vê, por exemplo, um protótipo, né? Um protótipo ele é feito para dar problema, porque é onde a gente vê ali o Sim, que está errado. Não é o que está errado, o que está pensado de um jeito e que na verdade pode ser diferente e às vezes até está errado, né? Então a gente vê muito o projeto, o design, o sim, dimensionamento daquela peça e tudo mais. Ele está vendo além, né? O gerente do projeto vê mais do que isso. Ele já está vendo um componente comprado e ele já sabe
que ele deve falar com o comprador envolvido do projeto, né? Ou com alguém já da logística, então ele já está vendo bastante coisa, ele já está pensando no review do projeto, que vai ser apresentado muito por ele, mas também por quem está montando o protótipo, muitas vezes. Então, assim, é um processo tão multidisciplinar que não é legal você se ater ao teu dia a dia, sabe? Você tem que estar de olho em tudo, porque é um processo muito rico, eu não canso de falar. Legal, Luiz, legal. E, Luiz, a gente está falando aqui bastante sobre, né, a gente ficou navegando ali no processo de desenvolvimento de produto de uma forma geral, né, a gente passou por várias fases ali, falou um pouquinho de competências também necessárias aí para o time de projeto, um pouquinho, né, a gente pode voltar nesse assunto depois, acho que é bastante importante. Né, na verdade, eu anotei aqui várias ramificações possíveis aqui para nossa conversa, né, que era a ideia mesmo, né, a gente começa de um assunto e a gente vai ramificando. Né? Mas um assunto aqui que eu acho que é interessante a gente fazer o link agora, Luiz, que falando novamente ali em competências e formas de gerenciar, né? Tem uma necessidade muito grande de ter um modelo mais dinâmico de gerenciamento, né? E eu queria ver um pouquinho da tua experiência com design thinking, né? Onde o design thinking se encaixa nisso tudo, né? Porque tu tem ali um ciclo, né, que se repete, tu vai, por exemplo, na fase de protótipo, daí volta para a fase de ideação, daí, né, vai para a fase de entendimento do cliente para ver o que exatamente ele precisa e assim por diante. Então, vamos tentar explorar alguma coisa nesse tema aí. Não sei se, né, tem algum caso teu que tu possa compartilhar ou alguma ideia tua em relação a como que isso se conecta lá com o processo de desenvolvimento do produto. Aham, não, claro, eu tenho sim, Mário, até porque nessa preocupação, né, que você mencionou aí, né, por alto, eu fiz um curso de Design Thinking. E a técnica, né, que é utilizada, a técnica do Double Diamond, né, ela é também muito legal, porque e aí fazendo esse curso e entendendo, né, a demanda, as tarefas e tudo mais, é um processo que, se por exemplo, se pega lá o Rosenfeld, né, que é uma bibliografia bem contemporânea e bem referência mesmo, né, de desenvolvimento de produto, ele não fala tanto, né, do processo de design thinking. Então, a princípio, você pode até pensar que ele é um processo paralelo, né, ao processo de desenvolvimento de produto, como a gente vê nas corporações, né? Mas ele para quem conhece o processo, ele se torna essencial. Por quê? Porque ele parte justamente de você criar ou melhor, entender a necessidade do cliente. Então, o Double Diamond, né, são dois diamantes, né, como o nome diz, traduzido para o português, né, diamante duplo. Então, o primeiro diamante você vai conhecer o cliente e a sua necessidade, né? Então, é uma parte de pesquisa, né? Pesquisa qualitativa, quantitativa, quer dizer, você vai fazer pergunta para o cliente, você pode mandar uma pesquisa para o cliente com perguntas fechadas, com opções, né? E perguntas abertas, onde o cliente fale, né? E aí você vai já ter uma ideia a partir desses dados. E aí você tem também a geração de personas, né? E a persona, o que que é, né? Falando bem rapidamente, né? É como se fosse um cliente idealizado, né? Que se baseia, cujo perfil é baseado nas respostas que você teve. Então você vai gerar uma pessoa que vai ser um arquétipo do usuário do teu produto, sabe? Então isso é muito legal, porque de novo, nós como engenheiros, né, e aí eu me volto, né, a uma vivência que eu tive, a gente tem uma ideia, né, do que é, de quem usa o produto, né? Agora, você ter uma ideia, você ter na verdade, uma definição baseada em fatos e dados, isso é
na verdade, o mais cartesiano e o que os engenheiros, na verdade, mais deveriam buscar, né? Então, por isso que quando eu decidi fazer, eu sabia um pouco sobre o processo de design thinking, eu li um pouco. Aí, à medida que eu fui descobrindo esses processos, vamos dizer, do primeiro diamante, né? Eu fiquei fascinado também, porque é essencial. E eu sei que muitas empresas possuem times com pesquisadores que conhecem, vamos dizer, são especialistas no processo do design thinking. Então a função deles é gerar essa inteligência, né? E não tanto inteligência de mercado, né? Processar os dados, né? Então hoje, poxa, a conexão que a gente pode ter, né, com os dados e tudo mais é muito legal. Eu, por exemplo, eu me aventurei uma vez a trabalhar com esse tipo de dados, né? Então foi um projeto em que a gente precisava fazer uma segmentação de mercado e não tinha gente para fazer isso na ocasião e eu me aventurei. Falei, olha, eu me proponho, tal, tenho essa disponibilidade. E aí eu fui buscar dados, né? Para gerar inteligência. Pois bem, aí até foi mais ou menos uma semana buscando quem poderia me passar esse dado e o que me veio foi uma planilha, meu, de umas 12, 14, 15 mil linhas, onde tinha lá, era uma planilha de faturamento, cara. Então era assim, quem era o cliente, o endereço, e o que ele comprou, né? O que foi faturado para ele e condições de pagamento e tal, né? Então dali eu tive que garimpar, né? Por exemplo, em muitos casos eu tive que depois ligar lá para um executivo de vendas e tal e perguntar, falar, ó, o cliente, sei lá, ABC aqui. Ah, não, esse cara fica em São Paulo, São Paulo capital, ele é uma indústria farmacêutica, fornece para EMS. Sim. Entendeu? Então, Uhum. assim, e isso é legal, não é legal porque, né, é um tempo que teve muito retrabalho e tudo mais. Mas o fruto desse trabalho foi super interessante porque foi de fato uma segmentação de mercado, né? E aí voltando, né? Hoje existem profissionais que trabalham com isso, inclusive em como gerar esses dados da forma mais robusta e otimizada possível para que essa inteligência de mercado saia rápido, né? Sim, mas é um aprendizado interessante, Luiz, porque né, dá para ter uma visão ali de que os dados não necessariamente eles vêm organizados, bonitinhos, né? Os Isso. dados geralmente eles vêm numa condição que precisa de um tratamento É, posterior, né? exato. E daí, aí, Mário, assim, só tocando brevemente sobre uma competência que eu vejo hoje, né, que os engenheiros aí devem ter de uma forma geral, é essa aptidão para lidar com dados, né? Então, cursos aí de plataformas de business intelligence, né, como por exemplo Power BI, o Tableau, eu vejo como competências assim que a gente tem que passar a buscar, né? Para poder, como você falou, saber organizar esses dados de uma forma mais eficaz. E às vezes não precisa ser tão sofisticado, né? Você pegar e baixar a cabeça ali, aprender um pouco mais de Excel, já ajuda, sabe? Então são coisinhas práticas que Sim, ajudam um monte e fazem a diferença. legal, Luiz. Tem muita ferramenta que a gente já tem na nossa frente, né? Que a gente pode aproveitar para dar os primeiros passos, entender. Depois a gente vai indo ali para ferramentas mais sofisticadas, né? E, na medida que a gente vai entendendo como funciona toda a lógica, né? Mas eu acho que esse é um assunto importante, Luiz, que eu acho que eu pretendo fazer um podcast, um episódio específico sobre isso, né? Sobre competências, né? Para profissionais da área de engenharia. Ah, Acho que é legal. super importante. Não só da engenharia, né? Mas a gente está em um momento em que a gente precisa aprender rápido, a gente precisa se desenvolver de uma forma mais proativa, né? A gente precisa entender que, opa, eu preciso me especializar nisso aqui
e dar o primeiro passo ali, né? E claro que as empresas também ajudam bastante, né? Pensando em profissionais que estão empregados em empresas, né? Muitas empresas também têm essa mentalidade, né? De olhar para as competências e colocar algumas prioridades de desenvolvimento e dar condições para que os profissionais se desenvolvam, né? Mas também tem que ter bastante essa proatividade, né? Eu acho que isso faz bastante diferença. Vou falar sobre isso em um episódio, ainda não planejei, mas está na minha lista aqui, né? Na minha lista Ah, legal. gigantesca de ideias aqui para episódios. Então tá, Luiz, aqui a gente está então, né, só para a gente, né, como esse aqui é um episódio que a gente não planejou muito, né, a gente só colocou 2 tópicos ali e a gente não planejou perguntas e nada, a gente navegou ali na questão do desenvolvimento, agora aqui no Design Thinking. Não sei se tu quer falar mais alguma questão, né? Ou se não a gente já pode fazer o link com inovação, que eu acho que é um assunto importante também, né? Porque quando a gente fala de inovação, Luiz, né, é interessante a gente sempre ter certeza de que a gente está falando a mesma coisa, né? Porque inovação é um termo que pode ter diferentes significados para diferentes pessoas, né? Então, talvez a gente possa fazer esse link aí, o que tu acha? Eu acho perfeito, Mário. O próprio Design Thinking, vamos dizer, ele é uma ferramenta para a inovação. Porque quando você faz a parte inicial do processo, né, que eu acho que você consegue ver aí que foi a que eu mais gostei, né? A parte Uhum. subsequente, só para fazer um parênteses, né? A parte subsequente ela fala sobre prototipagem e, enfim, a geração final do conceito, né? É, então ela está bem interligada com o processo de desenvolvimento de produto. É, Só que em particular, né, Mário, falando assim do que me fascinou, eu repito, né, a parte de pesquisa ela é muito legal. E daí voltando ao que você perguntou, para o que diz respeito à inovação, ela é super interessante. Por quê? Eu vou falar do que eu vejo assim sobre um conceito de inovação, tá? Tá. Eu vejo muito sobre a inovação como sendo a criação de uma necessidade desconhecida, né? Então, o exemplo mais clássico, né, Mário? Vamos combinar, né? O iPhone, né? Ninguém sabia do iPhone até vê-lo, né? E ninguém sabia das necessidades, ou melhor, das funções ou das funcionalidades ou das utilidades que o iPhone poderia ter, né? Para a gente no dia a dia. Então, quantas vezes, eu falando por mim, né, lá na época do iPhone, você, né, nós tínhamos aquele celularzinho pequenininho, né, às vezes sem tela colorida e tudo mais, e quantas vezes eu falei, né, poxa, mas para que eu olhava para o aparelho e falava assim, para que esse aparelho que só me faz ligação precisa de tela colorida? E aí quando veio um celular com câmera, aí você passa a tirar foto e vê que aquilo é interessante, né? E assim o iPhone que foi, vamos dizer, o divisor de águas, né? Desse ponto de vista de aparelhos, né? Telefone celular, né? Então, o iPhone eu vejo como um caminhão de necessidades não existentes até então e que se tornaram necessidades a ponto de serem hoje, vamos dizer, uma obsessão. Então, a inovação, ela tá para mim muito em função disso, sabe? Criar necessidades que o cliente não tenha. Ah, isso é do ponto de vista comercial é injusto? Não vejo dessa forma, porque o progresso, né, da humanidade até, vamos ser um pouco mais filosófico aí, está em função disso, né? Em ver em descobrir formas melhores de fazer as coisas, né? Então, o design thinking para mim tem tudo a ver, porque à medida que você começa, por exemplo, a fazer uma pesquisa qualitativa, onde você tem entrevistas, né? Você tem aquela técnica do usuário sombra, né? Que você fica vendo a pessoa fazer uma Sim. determinada operação, né? Você pode descobrir algo que ela pode fazer melhor, né? Muitas vezes a pessoa numa conversa, ela, vamos dizer, ela libera ali, ela solta alguma coisa, alguma declaração
que te dá um insight, que dá um clique, né? Então, o design thinking e muitos outros processos, né? Eles podem contribuir para justamente você gerar uma inovação robusta, né? Que é a inovação que não que se torna um produto, né? Tem muita, na verdade, toda inovação ela pode se tornar um produto. Eu acho não, né? É sabido, né? Que a melhor forma de você administrar a inovação é você entender quando que ela pode se tornar algo rentável, né, para tua companhia, né? Que alguns falam Exatamente, até que Luiz, é uma exatamente. Tem que gerar. Desculpa te interromper, Luiz, mas tem que não, gerar valor, perfeito. né? Tem que gerar valor e dar resultado. Exatamente. E alguns falam até desse momento, uns chamam de momento iPhone, né? Não sei se já Sim, ouviu falar dessa expressão, né? É sim, quando tem vários justamente termos, né, que exato, descrevem, né, é o essas questões. momento ahá, é o momento Aham. eureka, né? Quer dizer, é o momento em que o desenvolvimento primário, né? Ou vamos dizer, a maturidade daquele desenvolvimento primário converge com uma necessidade comercial, né? E que vem de várias formas, mas existem várias maneiras de você ver essa convergência, né? É, então isso é muito legal, e essa administração, esse gerenciamento da inovação é algo super legal, assim, né, Mário? É algo que eu conheço, assim, alguns processos, né? E que eles são muito importantes, né, para integrar, é, né, nos últimos 10 anos, né, esses processos foram bem ligados a ligar a academia, né, as universidades com as empresas, né, a inovação aberta, né, ela ficou Sim. bastante conectada com as universidades, mas eu entendo assim que nos últimos 3, 4 anos, né, me corrija se eu estiver errado, se eu tiver uma outra percepção, aí o contexto dos ecossistemas de inovação, as startups, aí isso simplesmente explodiu, né, Mário? Criou-se uma nova forma de captar a inovação, né? Então isso que eu observo assim com um entusiasmo daqueles, assim, sabe? Fico muito entusiasmado em ver como que a gente pode usufruir disso, né? Sim, inovação aberta é um assunto que eu gosto bastante, Luiz. Inclusive, Sim. deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Né, uma coisa diferente também no episódio. Eu tô aqui na minha sala, né? Eu montei um estúdio provisório aqui, porque né, todo mundo aqui na família tá dormindo ainda. Né, agora são 7h30 da manhã. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa aqui, Luiz. Eu vou pegar um livro lá no meu escritório e já volto, tá? Tá bom. Depois a gente ajusta ali. Beleza. Já volto aqui, peraí. Tá bom. Pronto, Luiz, voltei aqui. Eu tô. Então, dando continuidade aqui no episódio, né? Então, como eu tinha falado ali, né? A gente vai escutando aí a conversa e a gente vai fazendo conexões internas aqui com vários assuntos, né? E eu trouxe aqui um livro que eu li recentemente, que é um livro, né, que foi sugerido para mim, né, no meu time de trabalho, que é um livro do Maurício Benvenuti, Incansáveis. Tu já leu ele, Luiz? Não li, já anotei pra Muito legal o livro. vê-lo. Ele tem ali como subtítulo, né, Como empreendedores de garagem engolem tradicionais corporações e criam oportunidades transformadoras. Ele é um livro assim que, né, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas eu trouxe aqui umas anotações minhas aqui só para deixar perto, né, caso a gente faça um link com alguma coisa, né, porque eu vi bastante, né, tu falou o exemplo do iPhone ali, por exemplo, eu não sei nem se eu vou, eu não quero entrar em muito detalhe, Luiz, mas tu falou numa coisa ali do iPhone que eu achei, né, eu fiquei com um ponto de interrogação ali, que é o seguinte, né, tu falou na questão de... Isso não tem nada a ver com o livro, tá, Luiz? Eu trouxe o livro aqui, né? Então, vocês estão vendo aí, né? Quem está escutando a gente, que a conversa está um pouco bagunçada, né? Mas não tem problema, né? É assim mesmo. A questão de criar necessidade. Né? A gente cria necessidade, ou a necessidade existe e ainda não foi considerada. Né? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que... Né, eu vou romantizar um pouco aqui uma historinha aqui só para dar um contexto aqui pra gente. Imagina o seguinte, né? Imagina lá o Steve Jobs, né, com o time dele, dentro de uma sala de brainstorming, e o pessoal tá falando assim, não, vamos criar, né, vamos gerar ideias aqui nesse brainstorming, nessa sessão, para novos telefones.
né? E alguém levantou a mão lá e falou, por que a gente não faz um telefone sem botão? Porque, pô, esse botão aqui não é ruim de mexer. Né? O botão é muito pequeno, o botão, né? Por que não dá pra fazer sem botão? Né? E aí tem aquela questão do brainstorming, né? A gente tem que deixar a ideia fluir sem julgamento. E aí, né, pode ser que tenha causado uma estranheza, né? Lembrando que eu estou romantizando aqui, né? Que isso não é uma história real. Uma estranheza, poxa, mas espera aí, sem botão não faz sentido nenhum. Né? Como que a pessoa vai clicar? Né? Mas né, imagino que né, mais ou menos nesse sentido, a necessidade de né, não sei nem qual seria a necessidade por trás, assim, não sei se tu consegue me ajudar a explicar, Luiz, né? A necessidade de eliminar o botão, não sei se isso seria uma necessidade, ou necessidade de ter mais rapidez, mais agilidade ao mexer no celular, né? Que às vezes o botão pode atrapalhar. Então a necessidade já existia, né? E foi tratada. Né? Eu fiquei com essa dúvida aí, Luiz, não sei se eu entendi bem o que tu falou, tu poderia explicar esse ponto aí de novo, da questão de criar necessidade, por Sim, favor? sim. Que as necessidades elas saem, elas são criadas, elas podem ser criadas, né? E elas podem também estar incubadas, né? Então por isso que técnicas também do design thinking, né? Como o usuário sombra, elas são super importantes, porque às vezes é algo que, por exemplo, uma pessoa que trabalha em casa, trabalha, enfim, home office, né? E vai, por exemplo, ter uma pausa para lavar roupa, porque ela está em casa, né? Então ela vai desempenhar uma determinada operação, às vezes de uma maneira otimizada que ela pensou e que só ela pensou naquele momento, mas que se você desenvolver essa necessidade e trouxer para vamos dizer, para uma análise de usabilidade e tal, você pode acabar descobrindo que outras pessoas fazem daquele jeito, porque veja, né, Mário, são 6 bilhões de habitantes da Terra, né? Então existem necessidades que estão incubadas em muitas pessoas, né? As pessoas são criativas e muitas delas são criativas no momento de lavar roupa. Por exemplo, aí voltando, o engenheiro de produto projetando uma máquina, uma lavadora de roupa, né? E projetando um dispenser de sabão, ele vai ter uma visão daquilo, né? Sim. Enquanto a partir do momento que ele tiver esse insight, pode até ficar muito mais fácil e otimizado o trabalho dele. Quer dizer, trocando em miúdos, ele vai quebrar menos a cabeça, entendeu? Sim, Então sim. você veja como o unmet need, ou a necessidade não encontrada ou não criada, ela é importante, né? Faz Legal. sentido para você isso? Legal, Luiz. É uma perspectiva, eu não tinha pensado dessa forma ainda, mas né, eu gostei da tua explicação. Né? Fazendo aqui agora um link com isso que tu conversou, com isso que tu falou, né, em relação a gerar as ideias, né? Eu acho que a questão de gerar ideias, nesse contexto aí, por exemplo, da máquina de lavar, né? De onde viriam essas ideias? Né? Para a gente fazer uma reflexão aqui. As ideias poderiam vir da pessoa que lava a roupa, que usa a máquina todo dia. Eu acho que ela traria com certeza excelentes ideias, né? Tem até aquela questão de, né, tu deve lembrar desse caso, Luiz, que é a questão de, eu acho que teve uma clínica em algum momento que o pessoal tentou investigar, tentou montar uma lava-roupa com botões digitais, mas não passou porque os usuários, né, as pessoas que usavam a máquina ali não gostavam de não escutar o barulhinho, né, clec, 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 né, uma coisa, um detalhe, né, que às vezes o usuário pode te sinalizar, né. Então, assim, as ideias podem vir do usuário, podem vir de pessoas também, ideias muito boas podem vir também de pessoas que não têm nada a ver com o processo, né, com isso, pessoas que nunca mexeram numa máquina, às vezes podem, por estar fora daquele ambiente, pode também trazer uma perspectiva diferente. Né, eu acho que daí também surgem umas ideias. E eu lembrei de uma frase aqui do livro do Márcio Benvenuti, né, Incansáveis, né, que eu tinha mencionado, que ele fala o seguinte, né, se tu não tem vergonha de contar a tua ideia, é porque ela não deve ser boa.
Então a ideia tem que ter uma certa estranheza no começo, né? Eu acho que é importante isso, né, Luiz? E também tem a questão da simplicidade, né? A simplicidade é uma questão que me fascina bastante, eu leio bastante sobre isso, gosto bastante de ler coisas sobre o Leonardo da Vinci, sobre o Steve Jobs também, que falava muito sobre, prezava muito pela simplicidade, né? E gosto também de fazer links ali com, por exemplo, o Lean Startup, né? Que é um conceito relativamente novo, né? Principalmente para o mundo corporativo, né, que é baseada no livro do Eric Ries, né, que foi documentada lá no Lean Startup, né, aquele livro, né, e é uma filosofia que ela é inspirada no pensamento Lean, né, do sistema Toyota de produção, né, em startups, né, que busca reduzir desperdícios de processos industriais, né, e a gente pode transferir essa ideia aí do mundo industrial para o mundo de startups, né, foi o que ele observou lá, que o maior desperdício ao desenvolver um produto é ninguém comprar ele. Esse é o ponto principal. Então, o Lean Startup, né, ele tenta encontrar o mínimo que o produto deve ter para que o consumidor tenha interesse em comprar ele, né, esse produto. Então, ele é o conceito do MVP, né, que busca ali a validação rápida do mercado, né. Então, essa dinâmica, esse bate-volta aí com o usuário, né, é super importante, né, porque tu não cria mais o produto sozinho dentro da tua empresa, né? Tu tocou ali no assunto de inovação aberta, a gente até não se aprofundou muito, mas a gente pode voltar nele, né? E a gente pensando assim, né, Luiz, tu não cria o produto sozinho, tu envolve outros agentes desse ecossistema para te ajudar, né? E tu faz, o cliente também, né, pode estar envolvido, né, nessa validação mais ágil, Sim, né, de tudo isso, né? sim, o cliente e você falou, né? Agora vamos falar um pouquinho de inovação aberta, né? E desse contexto Sim, desse contexto dos ecossistemas de inovação, né? Porque é, eles realmente eles permitem, né? Vamos dizer, eles têm uma tolerância maior ao erro e eles se permitem falhar rápido e barato, né? sim, Então isso é algo que hoje eu vejo assim como um dos grandes desafios, né, das empresas. As empresas, as grandes corporações, né, e até médias, pequenas corporações, né, que enfim se estruturam como corporações, elas olham para as startups e uns têm medo, outros admiram, né? Mas e as startups elas querem justamente oferecer os produtos inovadores, né? Que elas estão trabalhando para as grandes empresas. Então fica um famoso deixa que eu deixo, né? E muitas vezes a coisa não acontece. Então a inovação aberta eu vejo assim que um dos grandes movimentos que deve acontecer, Mário, é justamente ter essa integração, né? Até comentei com você, né, quando a gente fez o nosso bate-papo inicial ali, né? Eu falei com você, né, das ventures, né? Que sim, são aquelas divisões que as empresas criam para justamente pensarem vamos dizer, esse pipeline de inovação. Que uma coisa, né, Mário, acho que isso deve ficar muito claro, né? Que a empresa todas têm lá um pipeline de projetos para lá 3, 4, 5 anos, né? sim, Agora, para além desses 5 anos, aí que vem, por exemplo, né, como eu estou te falando, as ventures, né, que estão pensando muito mais além, em muitos casos 10, 20 anos, né? É uma coisa impensável, mas ao mesmo tempo ela é pensável, né? Porque é muita análise de tendência para onde o mercado vai ou deixa de ir, né? Então, a inovação aberta hoje, é claro, a academia, né, as universidades, elas ainda estão aí, elas ainda estão fazendo muita coisa, né? Eu, por exemplo, conheço muita gente da Federal de Santa Catarina, né, que tem polos excepcionais de inovação, fazem coisas maravilhosas mesmo, assim, sabe? Então tem muita coisa funcionando e, claro, isso é só um exemplo e sim. você deve conhecer muitos outros.
Agora, os ecossistemas de inovação, eles são algo que não dá para deixar de lado. Eles não são, vamos dizer, aventuras, eles não são, sabe, é, a- é, assim, aventuras mesmo, sabe, da galera que se junta na garagem, né? É, vamos dizer, a natureza pode continuar sendo de garagem, mas os resultados devem ser adotados, né, pelas grandes corporações, né? E aí também tem uma discussão muito grande, né, de como que as corporações elas investem, só Sim. que aí é algo que está em outras esferas, né, nas esferas das altas lideranças e tudo mais, né? Sim, e vale a pena tocar nesse ponto aí, Luiz, porque, né, e vale a pena também a gente esclarecer aqui também, né, Luiz, para deixar bem claro aqui o entendimento do termo, né, de Corporate Venture Capital, né, Isso. que é, né, de uma forma bem simples, né, veja se tu concorda aí com o que eu vou dizer, né, que é a empresa investe em startups para complementar o negócio. Né, então o objetivo é lucrar com o crescimento da startup, né, ela vai acessar novos mercados e desenvolver novas competências, né, mais ou menos por aí, né? Isso mesmo, isso mesmo. E a startup, ela, até onde eu sei, né, ela contratualmente, ela se dedica vamos dizer, a linha dos produtos dessa empresa, né? Então ela, Sim. por exemplo, ela trabalha para oportunidades na área energética, por exemplo, ou na área de varejo e assim por diante, né? É. Luiz, tô para te dizer aqui que eu tenho mais uns 4 5 episódios aí baseado nessa conversa, porque a gente pode também explorar muito essa questão do venture, né? Falar Sim. sobre incubadoras, falar sobre aceleradoras, né? Centros de inovação, etc. Desenvolvimento Inova... primário, né, Mário? Sim, né? Eu acho que dá para falar bastante sobre isso aí, né? Em outro episódio, né? Como a gente está aqui num episódio mais um bate-papo geral, né? A gente pode combinar uma outra conversa, né, Luiz? Já te convido aqui para a gente falar e ir mais a fundo sobre algum desses assuntos aí, né? Também. Tá? Eu tô totalmente à disposição, Mário. Essas conversas são assim o que eu mais gosto, né? Transmitir, não é transmitir, é compartilhar, ouvir, né? Sobre as vivências, né? De Sim. cada um. E eu tô totalmente à disposição. Legal, Luiz. Porque a gente olhando aqui para esse assunto, esse tema, né, de uma forma bem ampla, né, de uma forma mais gerencial, com olhos de líderes, né, a gente consegue ver aqui que a inovação é algo inevitável, né, Luiz? Não tem como, né? Se não inovar, fica para trás, né? Se não se adaptar, vai ficar para trás. Fica para E, trás, Mário. e tem muita. Exatamente. E esse se adaptar, ele parece. Né, é legal da gente falar que precisa mudar e etc. Precisa ter as competências, mas na prática isso é muito difícil de fazer. Eu, eu trabalho muito com inovação aberta na indústria, já trabalhei com inovação aberta na universidade, trabalho também com P&D, né? E tem muita coisa que a gente precisa fazer que parece fácil no papel, mas quando a gente vai colocar na prática é um desafio, um aprendizado e a gente vai evoluindo, né? E vai fazendo as coisas acontecerem. O modelo tradicional de P&D, né? Ele não é suficiente, né? Para que isso tudo aconteça, né? E não atende às necessidades de inovação, né? Se a gente for pensar, né? Então, é, por isso que as empresas investem em startup, né, para poder ter a, essa capacidade, né, para essa habilidade, né, para desenvolver essa questão de expandir o mercado, de olhar para novas áreas, de olhar para até para rever o plano de negócios, né, da empresa, né, de uma forma mais ampla, né, Luiz? Então tem muita coisa interessante para a gente poder explorar, né? A gente fez um link legal aqui, né? Veja que a gente falou sobre modelos de desenvolvimento de produto, a gente falou sobre design thinking, a gente fez a conexão com a inovação, né? Algumas ferramentas específicas, a gente navegou por esses itens, né? A gente poderia explorar também outros aspectos como a gente tocou também na questão do Lean Startup, né? De como isso está envolvido, né? Nesse processo todo, né? Nesse conceito de, né, que ajuda a materializar, que ajuda a gente pensar no círculo de entender, explorar e materializar. Né? Eu acho que é super importante. Né? Geralmente o design thinking ele tem ali um ciclo do infinito, né, que fica tendo um looping, né, um pouquinho mais, um looping Sim, mais interativo, né, que sim. começa, vai até o final,
solta o produto para um grupo pequeno de pessoas, esse grupo de pessoas, esse grupo te dá um feedback, aí tu ajeita ele e vai, né, primeiro tu, digamos, começa menor, né, sem escalar no primeiro momento, e depois tu vai escalando na medida que tu vai ganhando conhecimento, né, sobre aquele assunto e já com o feedback, né, dos clientes, né, porque, né, como eu tinha falado ali agora há pouco, né, é muito caro, né, tu desenvolver um produto que ninguém quer comprar. Né? É muito esforço colocado em cima e se ninguém quer comprar, significa que não agrega valor, né? Exatamente, Mário. E é muito importante, assim, por exemplo, eu e você aqui, a gente conversando, a gente, enfim, a gente se conhece faz tempo, né, Mário? E a gente alinha em todas essas coisas. E eu, assim, uma coisa que eu tenho, assim, sabe, com um projeto, vamos dizer assim, é buscar criar uma, perdão, uma massa crítica, né, de mais pessoas que tenham esse alinhamento, e não só na indústria, sabe, Mário? Tem campo para a gente ter esse alinhamento, essa produção de inovação na área de serviços, né? No terceiro setor. Então, por exemplo, eu sei que o governo do Paraná está com muitas iniciativas de inovação, pegou gente do setor privado, inclusive para trabalhar em inovação, né? E está gerando frutos já, está gerando frutos. Então, e está gerando essa massa crítica. Como eu disse, eu gostaria muito e vou buscar mesmo, né? E eu sei que você também, né? Tem uma dedicação, uma vontade, né? De criar essa massa crítica também, né? Vamos dizer, pessoas que veem esse processo todo, né? O processo de criar, o processo de inovar, né? De uma forma integrada e conectada com startups e tudo mais. Então dá para fazer muita coisa, né, Mário? Sem dúvida, Luiz. Então, vamos conversar sobre isso com mais detalhes aí para a gente poder ver se a gente consegue ter alguma iniciativa em relação a esse ponto aí. Luiz, podemos fechar por aqui então a nossa conversa, né? São quase 8 horas da manhã, né? A gente conversou bastante aqui, né? Depois eu vou fazer uma edição aqui do episódio, né, para organizar ele um pouquinho melhor, né, porque como eu disse, né, eu vou tentar editar o mínimo possível, tá, Luiz, para poder deixar ele com cara de bate-papo mesmo, assim, né. Eu achei muito interessante a experiência de não programar, né, o episódio de uma forma, não planejar ele com muito detalhe, a gente só falou sobre 2, 3 tópicos ali, vamos falar sobre esses assuntos e mandamos ver, né, eu acho que é muito legal. Muito interessante a forma que foi, né? Agradeço muito a tua disponibilidade, né, para fazer isso. A gente depois compartilha isso, né, com o pessoal. Né? E um bom dia para ti, Luiz. Obrigado pela tua participação. Valeu, Mário. Valeu, obrigado. Vamos dar uma olhada aí, né? Ver se vai harmonizar tudo aí, né? E daí a gente vai conversando, cara. Pra mim foi uma satisfação, cara. Assim, até uma coisa que a minha esposa estava conversando sobre um outro assunto, né? Agora eu identifiquei pra mim, assim, sabe? Eu gosto muito de falar sobre isso, mas eu não tenho com quem falar sobre isso. Né? Por exemplo, eu entendo assim que você, né, dentro do teu time e tudo mais, pode ser até algumas dessas conversas podem ser conversas correntes, né? Que vocês falam bastante. Mas eu não. Então, eu fiquei bem feliz, assim, sabe? De compartilhar um pouco, tanto das vivências como do que tá na cabeça, né? Assim, uma coisa mais... Legal, Luiz. Legal. Mais filosófica, né? Sim, mas super legal. Eu espero que seja bom, assim, né? Que gere frutos. Legal, Luiz. Então, sempre que não passa vontade, tá? Sempre que quiser falar aí, a gente marca aí, grava e compartilha. Não, beleza. Boa, Fechado? boa. Que daí vai gerando material, hein? Sim. Luiz. Beleza, Mário. Obrigado, Luiz. Um abraço, cara. Um abraço, Até mais. Cara. Tchau, tchau.